Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 1000 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Kardec, de Paris para o mundo. Em meio às páginas da história espírita, há uma obra singular, romanceada, que ilumina com cores vivas a alvorada do Espiritismo. Seu nome é O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, escrito por Canuto Abreu. Não se trata de um registro documental, mas de uma recriação literária em que a imaginação serve à fidelidade espiritual dos fatos. Canuto nos convida a viajar até a Paris de 1857, a sentir o burburinho das ruas, o rumor das livrarias, o pulsar de uma época e, sobretudo, a testemunhar, como se estivéssemos lá, o nascimento de uma nova luz para a humanidade. O cenário é a Livraria Denty, na Galeria d'Orléans, junto ao Palais Royal, situada no coração de Paris. A cena descrita por Canuto é simples, mas vibrante. Pacotes chegam numa carroça, enfardando volumes recém-saídos da tipografia. São 1.200 exemplares de um livro de capa cinzenta, ainda anônimo para o grande público. A França seguia seu ritmo cotidiano, babás levando crianças ao parque, jornalistas trocando novidades, fregueses conversando no balcão de algum café. Mas, sem saber, o mundo presenciava naquele momento a chegada à Livraria Denty de um livro destinado a atravessar os séculos, o Livro dos Espíritos. Um detalhe tocante envolve o nascimento dessa obra magistral. A Livraria Denty era então dirigida por Edouard e sua mãe Mélanie, viúva de Gabriel André Denty, que foi grande amigo de Rivail. Recordando essa amizade e movida por fina intuição, Mélanie acolheu o manuscrito com respeito e decidiu publicá-lo, mesmo com a resistência inicial do filho, que se mostrava cansado dos livros sobre mesas girantes. Foi o olhar sensível dessa mulher que reconheceu a grandeza escondida nas páginas de O Livro dos Espíritos e o enviou ao prelo com um recado de urgente e preferencial. Assim, pela delicada mão da viúva Denty, o Espiritismo encontrou passagem para a eternidade, sob o influxo de uma amizade além da morte. Um jornalista parisiense, que aparece como personagem na trama de Canuto, folheia ao acaso o volume recém-aparecido. Esperava mais uma obra passageira, mas, ao ler, surpreende-se. Não encontra o tom confuso das apologias de Satanás, nem a superficialidade das mesas falantes, mas sim uma filosofia clara, sóbria e serena. Em seu jornal,
publicará depois o seguinte, abre aspas, o livro dos Espíritos é uma página nova do livro do infinito. Quem escreveu a introdução desse livro deve ter uma alma aberta a todos os sentimentos nobres. Fecha as aspas. Assim, a obra de Canuto reflete uma verdade inconteste. Desde o início, a obra de Kardec foi reconhecida como algo que superava modismos para tocar o espírito humano em profundidade. Canuto conduz o leitor pelas ruas de uma Paris efervescente sob o reinado de Napoleão III. Cafés repletos de debates, livrarias agitadas, sociedades secretas vigiadas pela polícia, magnetizadores discutindo ciência e fé. O Espiritismo surge desse caldeirão cultural, não como um acidente, mas como resposta às inquietações de seu tempo. Rivaio, o pedagogo sereno, agora Allan Kardec, o filósofo da luz, insere-se nesse ambiente com firmeza. Não pretende divertir salões, nem entreter pessoas, mas abrir horizontes de filosofia e moral ao espírito humano. Sua obra é ponte entre ciência e religião, razão e fé, história e transcendência. Em determinado episódio do romance, certo jornalista que estava sentado no banco de um parque, absorto em sua vida mundana, abre o livro ao acaso e lê ali uma questão sobre a lei de Deus escrita na consciência humana. Um golpe íntimo o desperta e ele percebe que era urgente mudar sua vida, porque estava prestes a trair sua própria dignidade. A ficção, apoiada na realidade, mostra como o Livro dos Espíritos age, não apenas convencendo por sua lógica, mas transformando corações pelo impacto moral de suas lições. O que aconteceu com aquele personagem fictício ecoa em milhões de leitores reais até hoje por todo o mundo. Assim, neste 3 de outubro de 2025, data natalícia de Allan Kardec, lembramos não apenas o codificador austero, mas o homem que ousou abrir portas ao invisível, dialogando com a razão e com o coração humano. Canuto Abreu, em sua obra romanceada, nos faz ouvir o rumor das ruas de Paris, sentir o cheiro do papel novo dos livros, presenciar o instante em que o destino da humanidade mudou de rumo. Celebrar Kardec, hoje, é celebrar a coragem de alguém que confiou no invisível e o traduziu em luz para o mundo. Obrigado, Mestre de Lyon, por ter acendido em nós a chama que jamais se apagará. Livraria Denty, Paris, 1857. Mário Frigério. Palais Royal. Um livro se revela de capa humilde e essência cristalina. Sente-se nele a eterna voz divina, que em cada folha a eternidade cela. A alma humana vibra e o mundo vela, ao pressentir o albor dessa doutrina. O coração da França se ilumina,
nesse esplendor que a verdade desvela. Ó Mestre amado, és lume alto e profundo, o coração que se oferece ao mundo, o excelso guia em meio à tempestade. E enquanto a glória humano ser acende, teu nome é luz que nas sombras resplende, e a tua obra é o sol da humanidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.